Olá pessoal, aqui é o professor Josimar Santos. Na aula de hoje nós vamos fazer exercícios envolvendo os conceitos de razão e proporção, conceito este foi trabalhado em aulas anteriores. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve e deixa seus comentários. Aqui temos a nossa primeira questão, ela é do Enem 2009, ela diz o seguinte: a figura a seguir mostra as medidas reais de uma aeronave que será fabricada para a utilização de companhias de transporte aéreo. O engenheiro precisa fazer o desenho desse avião na escala 1:150. Lembre aqui, né? A escala 1:150, 1 no desenho corresponde a 150 na realidade. Ou seja, 1 centímetro no desenho corresponde a 150 centímetros na realidade. Para o engenheiro fazer esse desenho em uma folha de papel, deixando uma margem de 1 centímetro em relação às bordas da folha, quais as dimensões mínimas, né, em centímetros que a folha deverá ter? Aí tá as alternativas: A, B, C, D ou E. Ok? Então, um problema bem simples nós vamos resolver agora. Vamos para o próximo slide. Então, nós temos a seguinte situação, né? Então, esse avião, nós queremos representá-lo em uma folha, deixando 1 centímetro de margem. Então, vamos ter o seguinte esquema. Então, vamos lá. Aqui, nós vamos ter a dimensão no desenho da aeronave, ok? A largura. Aqui vamos ter 1 centímetro, que é a margem, e 1 centímetro também de margem. Se eu chamar esse aqui de x, então nós vamos perceber que a largura dessa folha vai ser justamente x mais 2, ok? A escala, nós sabemos que a escala corresponde a 1:150, ou seja, 1 centímetro no desenho corresponde a 150 centímetros na realidade. Então, vamos fazer o seguinte. Olha só. 1 está para 150, ok? Assim como a medida no desenho que eu não sei, a largura, x, está para a medida na realidade. Só que aqui tem que estar em centímetro. A medida na realidade é 28,5 metros. Então, nós temos a seguinte situação. É 28,5 metros. Então, nós temos que transformar esse valor em centímetros. E para transformar metros em centímetros, nós devemos multiplicar 28,5 vezes 100. Ao fazer essa multiplicação, nós vamos obter o resultado de 2.850 centímetros. Ok? Então, vamos ficar com a seguinte proporção. 1 está para 150, assim como x está para 2.850 centímetros. E aqui nós vamos usar a propriedade mesmo pelos extremos. O produto dos meios, que é 150 vezes x, é igual ao produto dos extremos, 1 vezes 2.850. Então, como queremos o valor de x, vamos isolar. Vai ficar 2.850 dividido por 150. Então, simplificando aqui por 10, vamos ficar com 285 dividido para 15. Isso vai dar igual a 19 centímetros. Observe que esse é o valor de x. Então, a dimensão da folha, a largura no caso, a largura da folha vai ser justamente 19 mais 2. Isso vai dar quanto? 21 centímetros. Essa é a largura da folha. Usando a mesma ideia, você vai conseguir obter o valor do comprimento da folha sendo igual, no caso aqui, vamos fazer só um esquemazinho aqui, olha só, se eu chamar isso aqui dy, ok? Essa é a margem, é 1 centímetro, e aqui também corresponde a 1 centímetro. Então, fazendo uma proporção semelhante, nós vamos ter o seguinte, vamos ter 1
está para 150, assim como y vai estar para a medida real, que no caso corresponde a 36 metros. Só que a gente pegando 36 metros para transformar em centímetro, basta pegar o 36 e multiplicar por 100. Isso vai dar quanto? 3.600. Então, vamos ter 3.600. Desenvolvendo essa proporção aqui, nós vamos encontrar o valor de y correspondente igual a 24 centímetros, ok? Só que, como eu tenho 1 centímetro da margem de um lado e 1 centímetro da margem do outro lado, então vai ficar y mais 2, ou seja, vai ser 24 mais 2 vai dar 26 centímetros. Então a alternativa correta é a letra D. As dimensões são 21 e 26 centímetros. Aqui estamos em nosso segundo problema, uma questão vendo em 2018, que diz o seguinte: numa atividade de treinamento realizada no Exército de um determinado país, 3 equipes, alfa, beta e gama, foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos os mesmos pontos de partida e de chegada. A equipe alfa realizou o percurso em 90 minutos, com uma velocidade média de 6 km por hora. A equipe beta também percorreu a sua trajetória em 90 minutos, mas a sua velocidade média foi de 5 km por hora. Com uma velocidade média de 6,5 km por hora, a equipe gama concluiu o caminho em 60 minutos. Com base nesses dados, foram comparadas as distâncias beta, alfa e gama percorridas pelas 3 equipes. A ordem das distâncias percorridas pelas equipes alfa, beta e gama é... Então, esse é um problema bem simples também, onde precisamos determinar as distâncias percorridas por cada uma das equipes e fazer a comparação, né, entre essas distâncias. Vamos lá. Aqui temos os dados: equipe alfa 90 minutos, né, a uma velocidade média de 6 km por hora, equipe beta também 90 minutos, a uma velocidade média de 5 km por hora, equipe gama 60 minutos, a uma velocidade média de 6,5 km por hora. Então é bem simples, vamos fazer umas continhas. Lembramos que a velocidade média, ela é justamente a distância, vou chamar de ΔS, lá da física, é a razão entre a distância pelo tempo. Então, para a equipe alfa, vou chamar aqui, ó, equipe, a letrinha grega, equipe alfa, nós temos a velocidade de 6 km por hora. A distância é o que nós queremos encontrar, ΔS, dividido pelo o tempo, que foi 90 minutos, que corresponde em horas a 1,5 horas. Ao fazer, aqui nós temos essa proporção. Ao utilizar a propriedade meio pelos extremos, vamos ficar com ΔS igual a 6, não é isso? 6 km por hora multiplicado por 1,5 horas. Isso vai me dar 9 km, ou seja, a distância percorrida pela equipe alfa foi de 9 km. Fazendo o mesmo procedimento, agora vamos fazer para a equipe beta. A equipe beta foi uma velocidade média de 5 km por hora, não é isso? A distância que nós queremos encontrar pelo tempo, que foi 90 minutos, que corresponde também a 1,5 horas. Então, novamente, fazendo a proporção aqui, nós vamos, na verdade, a propriedade meio pelos extremos, a distância da equipe beta, vou chamar aqui de alfa, né? A distância da equipe beta vai ser igual a 5 vezes 1,5, que vai dar 7,5 quilômetros, equipe beta. E agora a equipe gama, não é isso?
teve uma velocidade de 6,5 km por hora. A distância, chamada de ΔS de gama, dividido pelo tempo, que é 1 hora, já que corresponde a 60 minutos. Então, fazendo a propriedade meio pelos extremos, a distância percorrida pela equipe gama, justamente 6,5 vezes 1 vai dar 6,5 quilômetros. E aí, como nós queremos calcular, comparar essas distâncias, então, observe que a distância da equipe alfa, ela é 9, a distância da equipe beta é 7,5 e a distância da equipe gama é 6,5. Então, a alternativa correta para essa comparação é justamente a letra A, né? Que diz que a distância da equipe gama é menor que a distância da equipe beta e que é menor que a distância da equipe alfa. Aqui estamos diante do nosso terceiro problema, que diz assim: em um jogo de futebol, constatou-se que a razão entre os não pagantes e os pagantes era 3:17. Se o público total foi 45 mil pessoas, quantos não pagaram? Para essa questão, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar de X os não pagantes. X corresponde aos não pagantes. Ok? E Y será os pagantes. Observe que o total de pessoas é 45 mil. O que isso significa dizer? Que o X, que representa os não pagantes, somado com os pagantes, vai dar o total de pessoas que estiveram presentes nesse jogo de futebol. Ok? Então vamos montar a seguinte razão. A razão entre os não pagantes e os pagantes é 3:17, ou seja, os não pagantes está para os pagantes, assim como 3 está para 17. E aí nós temos essa proporção. Se você assistiu a aula de proporção, você deverá lembrar de uma das propriedades que nós falamos, que dizia o seguinte: a soma dos dois primeiros está para o primeiro, ok? Assim como a soma dos dois últimos, então 3 mais 17, está para o terceiro. Então vamos ficar com a seguinte situação. Nós já sabemos que x mais y é igual a 45 mil. Está para x, onde x representa os não pagantes, que é justamente o que a questão está querendo descobrir. 3 mais 17 vai dar 20, está para 3. Nessa proporção, vou usar aquela propriedade meios pelos extremos. Então, vamos ficar com 20x, ou seja, 20 vezes x vai dar 20x. 45 mil vezes 3, então vai ficar 20x igual 45 mil vezes 3, esse resultado vai dar para nós 135 mil. E aí, isolando o y, na verdade, vamos ficar com 135 mil dividido por 20. Simplificando por 10, então nós vamos ter 13.500 dividido por 2. Isso vai me dar como resultado 6.750 pessoas. Só que como o X representa os não pagantes, então nós temos que, nesse jogo, 6.750 pessoas não pagaram. Isso do total de 45 mil pessoas. Ok? Ok, vamos para o nosso quarto problema. A diferença entre as idades de Ângela e a idade de Vera são 12 anos. Sabendo-se que suas idades estão uma para a outra, assim como 5 está para 2, determina a idade de cada uma delas. Então, nós vamos fazer o seguinte, olha só. X
vamos chamar como sendo a idade de Ângela, ok? Y, nós vamos dizer que é a idade de Vera, ok? A questão diz que a diferença entre a idade de Ângela, X, menos a idade de Vera, Y, é igual a 12 anos. Sabendo que suas idades estão uma para a outra, assim como 5 está para 2, aqui nós podemos montar a seguinte proporção. A idade de Ângela, X, está para a idade de Vera, Y, assim como 5 está para 2. Ok? Por uma das propriedades que nós vimos na aula de proporção, sabemos que a diferença dos dois primeiros, ou seja, x menos y, por exemplo, está para o primeiro, que é x, assim como a diferença dos dois últimos, 5 menos 2, está para o terceiro, que no caso é 5. Aí nós vamos ficar, x menos y sabemos que é 12, que é a diferença das idades, está para x, assim como 5 menos 2 vai dar 3, está para 5. Usando a propriedade meio pelos extremos, vamos ficar com 3x igual a 12 vezes 5, vai dar quanto? Vai dar 60. Daqui, nós podemos concluir que x vai ser 60 dividido para 3, então x é igual a 20 anos. Ou seja, X é a idade de Ângela. Significa dizer que Ângela tem 20 anos. E com isso daí, nós podemos concluir que a idade de Vera é igual, no caso aí, a 8 anos. Por que 8 anos, professor? Porque a diferença entre a idade de Ângela e de Vera dá igual a 12. Se a idade de Vera, na verdade, se a idade de Ângela é 20 anos, não é? Para dar 12, a idade de Vera tem que ser 8 anos. Bem, chegamos ao nosso quinto e último problema. É uma questão do Enem 2019. A questão diz assim: a unidade de medida utilizada para anunciar o tamanho das telas de televisores no Brasil é a polegada, que corresponde a 2,54, ou seja, uma polegada corresponde a 2,54 centímetros. Diferentemente do que muitos imaginam, dizer que a tela de uma TV tem X polegadas significa que a diagonal do retângulo que representa a sua tela mede X polegadas, conforme a ilustração abaixo. O administrador de um museu recebeu uma TV convencional de 20 polegadas, tá? TV de 20 polegadas, que tem como razão do comprimento pela altura a proporção 4 para 3. E precisa calcular o comprimento dessa TV a fim de colocá-la em uma estante para exposição. A tela dessa TV tem medida de comprimento C em centímetro igual a... Então, qual dessas é a alternativa correta? Então, é o seguinte, a TV tem X polegadas, significa dizer que o retângulo que forma a tela, né, X polegadas, é justamente a medida da diagonal. Então, aqui você tem o comprimento da TV e aqui você tem a altura da TV, ok? Lembrando, quando se falar de polegadas, está se referindo ao comprimento da diagonal do retângulo que forma a tela da TV. Para resolver a questão, eu considerei um retângulo com a seguinte situação. Esse retângulo, ele tem um comprimento 4, tá? Centímetros, por exemplo, e tem 3 centímetros. De modo que quando eu fizer a divisão entre o comprimento e a altura, vai dar a razão 4 para 3, ok? Uma outra informação que nós temos aqui é justamente a diagonal. Como aqui é um retângulo, então observe que aqui eu tenho esse triângulo retângulo formado pelos lados do retângulo e a diagonal. Essa diagonal aqui, ela mede 5, ok? Isso acontece por conta
desse triângulo retângulo. Então, eu tenho um triângulo retângulo, ok? Onde um lado mede 4 e o outro lado, o cateto, mede 3. Então, toda vez que em um triângulo retângulo um cateto mede 4 e o outro cateto mede 3, é certo, tá? Nem precisa calcular que a diagonal é igual a 5, ok? Aqui está a tela da nossa TV. E aí, o que nós pretendemos com isso? É tentar encontrar o comprimento dessa TV, a qual a questão ela fornecer. A questão diz que essa TV ela tem 20 polegadas. Então, pelas informações da questão, essa diagonal maior aqui, ó, da nossa TV, corresponde justamente a 20 polegadas, tá certo? Corresponde a 20 polegadas. Ok? Polegadas. Aqui está o comprimento da TV, que a gente não sabe, vamos chamar de C, certo? Mas eu quero que vocês prestem atenção no seguinte detalhe. Esse triângulo aqui, ele é retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus, e tem também esse outro ângulo aqui, ó, que é uma medida que eu vou chamar, por exemplo, de alfa. Agora, considere um triângulo maior, formado pela diagonal da TV e pelo comprimento da TV e a altura da TV. Ele também é um triângulo retângulo, já que a tela é retangular, tá? Então, tem um ângulo de 90 graus e tem esse ângulo alfa também comum. Ou seja, o triângulo menor, tá? E o triângulo retângulo maior, ok? Então, nós podemos dizer que esses dois triângulos, eles são semelhantes, tá certo? São triângulos semelhantes. Pelo caso ângulo-ângulo, ou seja, são dois triângulos que têm dois ângulos congruentes. Então, nós podemos afirmar que esses triângulos são semelhantes. E se eles são semelhantes, existe uma proporção entre as medidas desses triângulos. E como é essa proporção? É a seguinte, olha só. 5, que é a diagonal do menor, está, não é? Para 20, que é a diagonal do maior, ok? Assim como o comprimento do menor, que é 4, esse comprimento aqui, ó, tá certo? Está para o comprimento da TV, que no caso é C, que é justamente o que nós estamos querendo encontrar. E aqui nós vamos usar a propriedade do meio pelos extremos. Olha só, 20 vezes 4 igual a 5 vezes C. Só que 20 vezes 4 vai dar igual a 80 igual a 5C. Como nós queremos encontrar o valor do comprimento, vamos isolar. Então, vai ficar comprimento é igual a 80 dividido para 5. Então, o comprimento vai dar quanto? 16. Só que nesse caso aí vai ser 16 polegadas. Como queremos a unidade em centímetro, e nós sabemos que uma polegada corresponde a 2,54 centímetros, não é isso? Uma polegada, vou chamar assim, uma polegada, corresponde a 2,54 centímetros. Então, para eu encontrar o valor do comprimento em centímetros, é só fazer o seguinte, é só pegar 16 e multiplicar por quanto? Por 2,54 centímetros. Ao fazer essa multiplicação, o resultado vai dar 40,64 centímetros. Então, o comprimento, né, dessa TV, ou da TV que tem 20 polegadas, é justamente 40,54
centímetros, ok? E na nossa questão, a alternativa correta é a letra, no caso, a letra D, ok? Então tá aí a nossa última questão. Aqui finalizamos mais uma aula e até a próxima. Não se esqueça de dar o seu joinha e se inscrever no nosso canal. Tchau, tchau e até mais.